Você sabe que nós na medida que nos aprofundamos, os espanhóis dizem, aprofundizamos acerca do amor de Deus para conosco, dessa paternidade nos dada. Se a igreja ela compreender a legalidade de Deus, se ela compreender a forma como Deus estabeleceu os fundamentos dele, passaremos pelos tempos e não sofreremos os danos dos tempos. Tudo baseado num governo que Deus impetrou como paternidade para os filhos. E o Pedro, ele dizia a questão de uma igreja almática, ou seja, que se move através das emoções e dos sentimentos, que tem que ser apegado aos tempos de hoje. Interessante que quando nós vemos Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, fundamentado no primeiro mandamento, amará o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. É imperativo a forma como Deus estabelece um relacionamento segundo uma aliança de um pacto, de uma lei. Não se fundamenta através da emoção, não se fundamenta através do sentimento, mas fundamenta através de uma rigorosa lei estabelecida. Não é se eu sinto, não é se eu quero, não é se vamos ver se eu sinto Deus, não. Amarás o Senhor teu Deus. E esse é o pacto que ele faz e ele atribui para que a igreja se mova dentro disso. Baseado nisso, nós temos visto pessoas enfermas constantemente e mais ainda próxima da gente. Então o sentimento às vezes que parece que ecoa, as emoções que ecoa, é que nós estamos impotentes diante dessas coisas. Quando nós lemos a carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, lá no versículo 17, 18, 19 e 20, você vai ver um texto que eu acho extremamente fundamental, que Paulo ele começa a trazer saudações, e no versículo 20 ele diz, Erasto permaneceu em Coríntio, mas deixei Trófimo doente em Mileto. E o meu entendimento, a minha emoção, ela chega numa conclusão que, como pode Paulo se destacar, sair de uma cidade e deixar um irmão que militava a mesma causa com ele, doente numa cidade, foi embora. E me reporto quando eu interpreto, Jesus, quando ouve a notícia que João o Batista havia sido preso. E Jesus, com todo o poder que ele portava, com toda a autoridade e fundamentos que ele carregava, ele poderia muito bem, uma oração, dizer ao Senhor para que o libertasse e o livrasse. Mas interessante, que a impressão que dá é que Jesus deixou as coisas de lado e partiu para Cafarnaum e deixou ele lá. Consequência, João Batista morreu decapitado. E aí eu fico me perguntando, por que tais coisas acontecem e se demonstra constantemente na Bíblia, e a igreja não parou para pegar um modelo a qual foi estabelecido como um desenho eterno? Por uma razão, por não interpretar as Escrituras e por não conhecê-las. E quando nós olhamos a figura de Jesus, ele saindo de uma cidade, o profeta Isaías havia profetizado, dizendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. Quando Jesus olhou a posição pela qual ele tinha feito, ele entendeu exatamente que o papel de João Batista havia se cumprido, iniciaria-se um novo projeto. Então, é assim que nós estamos entendendo esse tempo. E nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas emoções, porém nós temos submetido as nossas emoções e sentimentos à vontade do Espírito. Porque se a vontade do Espírito é que nós sirvamos ao Senhor com tudo que nós somos, eu tenho certeza que as nossas emoções, e sem alardes, querido, nós somos uma igreja que estamos posicionada dentro de um entendimento a qual Cristo nos deu. E nós temos visto resultados significativos sem alardes. Sem alardes. Respeitamos todas as formas como as pessoas se trabalham. Respeitando todas as formas de movimentação, mas nós preferimos nos movimentar nas regiões celestiais, é onde de fato existe poder, é onde nós atuamos com autoridade, é onde a igreja se posiciona.
E é isso que nós temos feito nos tempos de hoje. A nossa oração não é para que mude tudo, porque nós estamos vivendo um hedonismo, segundo o prazer. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão dizendo, Deus vai dar vitória, Deus vai dar vitória. E nós temos visto repetidas vezes pastores, lideranças, filhos espirituais morrendo. E talvez tenha que haver um questionamento, porque Deus não está livrando essas pessoas da morte. Porque talvez a oração que nós estamos fazendo, ela não está fundamentada dentro do princípio de Deus. Que se levante uma geração como Sadraque, como Mesaque, como Abednego, a quais estão clamando, se o nosso Deus nos tirar daqui, uau! Mas se Deus não nos tirar daqui, nós continuaremos exaltando o nome dEle. Entende? É isso que nós precisamos compreender em Cristo. É isso. Deus vai cumprir o propósito dEle segundo aquilo que Ele estabeleceu. Quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia exatamente como nós seríamos. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória.